Por que algumas pessoas parecem ter mais sorte do que outras? O que determina se você vai ter sorte ou não na vida não é exatamente algo pontual, mas sim um estado de presença e alinhamento constante. Quando você começa a perceber que a vida, a gente pode usar também essas frequências energéticas para obter melhores resultados, você começa de fato a co-criar a vida que você quer. Então a gente vive como se fossem ilhas de energia, e nessas ilhas de energia você vai começar a co-criar e vai começar a materializar coisas mais ou menos naquele estágio vibracional, ok? Então é muito importante você aumentar a sua frequência, ter essa coerência, né? Entre o que você fala, o que você acredita, todas as suas expectativas e as suas emoções. O que a gente chama de sorte, na verdade, é essa coerência interna constante, tá bom? Então você consegue de fato equilibrar as suas emoções e ter essa coerência entre as emoções e os seus pensamentos. Você de fato faz esse esforço, você ativamente faz esse esforço para que você tenha essa vida mais equilibrada, essa vida de sorte. E aí quando alguém olha por fora, pensa, essa pessoa é muito sortuda. Eu tenho uma história muito legal. Muitos anos atrás, eu deveria ter uns 22 anos, 23 talvez. E eu estava no aeroporto, tinha acabado de me mudar para Brasília na época, né? Eu estava lá no aeroporto e eu estava indo pegar um voo, tá? Porque minha mãe ia fazer uma cirurgia do coração no dia seguinte. Então eu estava super preocupada. Eis que chega um moço, que esse moço, ele era um moço assim, que era um dos líderes dessas coisas, desses trabalhos de meditação, de reiki, né? Então esse moço era bem zen, sabe? Ele meditava muito, ele sabia muitas técnicas de meditações avançadas, tinha uma energia muito boa. E aí eu encontrei com ele no aeroporto e começou a cair um temporal danado. O aeroporto estava uma confusão imensa, todos os voos sendo cancelados e eu desesperada, porque eu tinha que pegar o voo. A cirurgia da minha mãe era no dia seguinte de manhã cedo, tá bem? Isso era umas 6 da tarde e tal. E ele chegou e ele olhou assim pra todo mundo, eu me lembro perfeitamente, eu ainda não entendia muito essa coisa de frequência, essa coisa de energia, né? E aí ele olhou assim com a calma que ele tinha. Aí ele chegou e perguntou, qual é o seu voo? Eu falei, meu pro Rio de Janeiro. E o seu é o dele, pro Nordeste. Não conseguimos conversar muito, mas ele virou pra mim, aí eu virei pra ele e falei assim, olha, cuidado, porque todos os voos estão atrasando demais. Eu também tava nessa energia da reclamação e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, tá, não, tudo bem, o meu daqui a pouco já vão chamar. Vocês acreditam que o dele foi o único que chamou? Sei lá, ele ia pra Aracaju, pra um lugar assim. Aí de repente, vou não sei lá, direto para Aracaju. Gente... Aí ele saiu calmamente, foi. O voo dele, depois outro dia encontrei com ele, foi perfeito. Agora a minha história. Eu super preocupada. O voo atrasou pra caramba pra começar. Pegamos o voo, chegamos aqui no Rio. O voo ficou taxiando. Não tinha permissão pra pousar. Tava maior temporal. Foi horrível. Aí não conseguimos pousar no Rio. Estávamos indo para São Paulo. Não íamos conseguir pousar na nossa opção B. O nosso combustível acabando. Chegou a sair no Jornal Nacional que o nosso voo combustível estava acabando. Fizemos um pouso de emergência no plano C. Então assim, cheguei aqui desesperada, tipo 6 horas depois. Uma viagem que normalmente demora 1h30. Mas aquele dia eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, gente, como esse cara parece que o cara é mágico. Porque não era normal, entendeu? Me chamou muita atenção aquela situação do aeroporto. Aquilo realmente me tocou, porque até então eu via as pessoas que meditavam mais como pessoas calmas. Mas eu não via pessoas calmas que conseguiam co-criar tanto, né? Que conseguiam fazer da vida delas
boas sincronicidades ou situações que pareciam de fato ser mágicas. E aí foi que eu comecei a me aprofundar, né, nos estudos das meditações, de todos esses cursos que eu já fiz com pessoas internacionais, com pessoas daqui do Brasil. E foram muitos anos, né, estudando para chegar de fato nessa conclusão de que somos frequência. Então, quando você vê alguém sortudo, não é um sortudo, é uma pessoa que consegue manter de forma mais fluida e mais fácil todo esse estado de alta frequência, entendeu? E às vezes tem tantas sincronicidades que você começa até nem falar muito para as pessoas, né? Tipo, por exemplo, meu filho é super inteligente, tira muitos 10 e tal. Às vezes eu tô falando com algum outro pai que, né, que o filho tá tendo dificuldade. Poxa, eu sou mãe, eu entendo quando as pessoas têm dificuldades. Então eu não fico falando muito, sabe? Ou então outra situação, por exemplo, pessoas que estão extremamente estressadas no trabalho e eu aqui com aumento de sua frequência, super zen, super feliz e amando o que eu faço. Então assim, né, pessoas que não conseguem lidar bem com o tempo. Então, o mais importante para você é conseguir arrumar meios. Para isso a gente te dá ferramentas com aumento de sua frequência, tá? Todas as ferramentas, meditar, todos os rituais, entender bastante isso tudo para que você consiga de fato manter esse estado de consciência superior. E daí quando você consegue garantir esse alto nível de frequência, as pessoas vão ver os resultados, tá? E a lei da atração ela vai começar a atuar na sua vida de forma como se fosse a lei da gravidade, sem esforço, ok? E aí você vai ser considerado sortudo. Hoje quem respondeu foi a minha filósofa do infinito. E a mensagem que fica para você é: quando eu estou presente, eu sei. Aumente sua frequência.